Muito bem, estamos de volta, já recebendo aqui nos estúdios da TV Itnet o professor Dudu. Satisfação, professor, boa noite. Toda minha, Luiz Carlos Foca, mais uma vez aqui, um prazer. Satisfação, a gente já recebeu o professor Dudu lá no ano passado, Isso. Quando a pré-campanha estava começando, já tinha a decisão tomada, né, para poder enfrentar as eleições, mas de lá para cá deu mais robustez a caminhada, a caminhada está mais sólida, né, professor? Isso, a partir do momento, em novembro do ano passado, quando a articulação de esquerda, uma tendência interna do PT, definiu pelo meu nome para a disputa de candidato a deputado estadual, obviamente que nós já fizemos um planejamento de pré-campanha e começamos a viajar, respeitando a legislação eleitoral, obviamente. Sim, claro. Olha, o professor Dudu é de instância, está militando na política há mais de 30 anos. 30 anos. Sim. Como foi que o senhor começou a sair justamente da sala de aula, assim, continuar na sala de aula, né? Mas militar na política partidária, né, com políticas públicas, com discussões, né, com a sociedade civil? Eu comecei, de fato, no movimento estudantil. Não era um movimento estudantil no nível que nós temos hoje. Eu acho que a garotada de hoje é muito mais avançada do que eu era quando fui liderança estudantil lá na cidade de Estância, com 15 anos. 15 anos, 16, era uma militância mais juvenil. Sim. Então eu começo ali. E eu fui fundador do PT lá na cidade, e a partir dali eu comecei a fazer militância, e militância também sindical. Eu não comecei a militância sindical no Sintese, eu comecei na base operária. Depois é que me torno professor. E também militei muito tempo no MST. Sim. O senhor foi presidente da CUT? Presidente da Central Única dos Trabalhadores durante 3 mandatos, presidente. Presidente do Sintese também? Do Sintese eu fui coordenador da região sul e foi fui... presidente não? Sintese? Da região sul fui coordenador geral. Do estadual eu fui secretário de formação e de outras pastas lá importantes. Agora, professor, o senhor foi candidato já a deputado estadual. Federal. A federal, perdão, não logrou êxito. 2002. E aí, agora o senhor, depois de um bom tempo, retorna, 2002, ou seja, 20 anos depois, retorna para essa disputa estadual. Né? Por que agora? Por que 2022? Por que o senhor não escolheu uma eleição passada, qualquer outra eleição, algum pleito, né, anterior? Por que esse ano? Questionamento muito, muito interessante. Na maioria das candidaturas, as pessoas dizem, eu sou candidato do partido, mas na maioria das vezes é muito projeto pessoal. Tá? Eu quero ser candidato, eu sou candidato. No meu caso foi diferente. Eu sempre me vi como um instrumento da classe trabalhadora, um militante do partido e da tendência. 2002, a tendência petista, articulação de esquerda, indica o meu nome. Eu fui candidato. Em 2006, essa mesma tendência disse, você vai tirar o nome para apoiar uma outra candidatura. Eu tirei o nome. Agora a tendência diz, olha, é sua vez de voltar ao cenário, ou seja, eu sou um instrumento de luta. Então, se dissesse, olha, não vai disputar, não disputaria. Então, não vale a pena para nós que somos militantes de esquerda, socialista, impor uma candidatura. Na esquerda, quem não conhece, imagina que a vida é fácil, mas não é. Quem impõe candidatura na esquerda, ele vai só. Ele não é acompanhado pela militância. Essas candidaturas só funcionam quando ela é fruto de uma indicação coletiva. Tanto 2002 quanto agora eu fui indicado coletivamente. Inclusive agora aqui no estado de Sergipe está acontecendo uma tendência em outros estados também, né, tem acontecido isso, candidaturas coletivas, professor Dudu. Experiência interessante. Então, vem vários representantes e várias classes, por exemplo, a enfermagem, né, profissionais, né, do SAMU, servidores do SAMU, enfim, se juntam ali várias classes da sociedade civil, representantes de categorias, e lançam uma candidatura só. A homologação é somente de um nome, mas no material de campanha se coloca o nome de 4, 3, 5, ou seja,
né, é uma candidatura coletiva. No caso do senhor, é uma candidatura coletiva, mas o nome, a figura utilizada é o professor Dudu, é isso? Sim, você fez uma boa analogia. Uma candidatura construída por centenas de cabeças, né? Todo mundo se vê como candidato também. Essa candidatura coletiva que tem em Aracaju, no PT, é uma candidatura interessante. E vou dizer aqui a você, se alguém disser a mim, você quer, eu não quero votar num homem, eu quero votar numa mulher, eu quero votar no LGBT, eu estou indicando essa chapa. Quem não quiser votar em mim, eu estou pedindo para votar nessa chapa coletiva. Mulheres negras e entre elas tem um LGBT. Muito interessante e não é só por isso não. Não é só porque é mulher, não é só porque é negra, não é só porque é LGBT. É porque são quadros preparados. Então, é uma experiência interessante. Espero que tenha sucesso. Então, nessa conjuntura atual da política, a gente realmente fica até satisfeito, viu, Sim. professor? Quando existe esse entendimento, porque, veja, a sociedade é que vai avaliar Sim. e vai votar e vai passar ali pelo crivo das pessoas. E, claro, todas as classes, todas as representações civis da sociedade se colocam à disposição de um pleito. Isso que é importante, né? Porque, veja, se ficar somente ali pessoas, né, aliás, uma classe que não é representada em uma eleição, né, para que serve a eleição? Para que servem esses representantes, né? Essas candidaturas, a minha, por exemplo, a da chapa coletiva, é bom dizer que essa chapa coletiva conta com o aval de Ana Lúcia, tá? Sim. Ana Lúcia tem construído essa relação com a chapa coletiva e na mesma perspectiva, onde eles não conseguem emplacar, ela está pedindo apoio para mim. E eu assumi eu não falei por acaso isso aqui. Quando eu disse, quem não votar em mim, eu indicaria o voto na chapa coletiva, porque eles estão fazendo o mesmo comigo, a própria Ana Lúcia. Então é importante essa relação. Eu acho que é possível conviver na política sem querer devorar essa autofagia no mesmo partido. Então, Ana Lúcia, ex-deputada estadual, ela apoia essa candidatura coletiva, mas evidentemente, né, que existe também um apoio ali à sua caminhada, né, professor? Sim, ela tem muita simpatia pela nossa candidatura, pelo perfil, pela convivência histórica com ela. Então ela tem dito, olha, se você não quer apoiar essa chapa, vote no professor Dudu. Sim. Inclusive orientou as meninas a fazer o mesmo. Sim. Isso prova o grau de maturidade. Apoio, no caso, né? Voto não, porque não pode. É verdade. Exato, sim, o apoio, é verdade. Desculpa aí. Isso mostra que é possível você dialogar com civilidade, sem precisar estar atropelando um ao outro. E eu tenho conversado muito com a Ana Lúcia, tem me orientado, converso bastante. Um apoio também que a gente vem, né, acompanhando ali nos bastidores, professor, é da Lurian Lula, filha do ex-presidente Lula, que mora em Sergipe há um bom tempo e está justamente engajada nesse pleito. A Lurian e a Ana Lúcia são duas pessoas, são duas mulheres militantes do Partido dos Trabalhadores que realmente apoiam essa caminhada do professor Dudu, né? Olha, veja, Ana Lúcia, eu expliquei o recorte, né? Sim. Ela tem simpatia pelo meu nome, ela pede para quem não está identificado com a outra proposta. No caso de Lurian é uma questão mais delicada, porque ela é assessora de Rogério Carvalho e eu não sei como é que funciona. Eu respeito muito, eu não pergunto. Eu não sei como é que funciona essa relação e como é que ele vê uma assessora dele definindo apoio ao outro nome. O que eu sei é que ela tem simpatia pela nossa candidatura. Porque eu já vi várias manifestações da própria Lurian Lula nas redes sociais demonstrando um carinho, um afeto e um apoio, né, para a sua caminhada, enaltecendo a sua trajetória dentro do Partido dos Trabalhadores. Isso é verdade. Eu convidei ela para aqui, para Itabaiana, ela esteve aqui no Pé do Viado, na chácara, onde teve a posse festiva da subsede do Agreste. Convidei, ela foi. Ela disse, olha, onde você estiver, que eu puder contribuir, tá? Pode ser reunião com 3, com 4, com 5, eu vou.
eu vou para ajudar. Ela quer ver o PT forte, sabe? Então ela está caminhando também em todo o estado, ao lado também do professor Dudu. Tá. Se outra candidatura convidar ela para fazer uma fala e ela tenha simpatia, ela vai. Ela fez uma fala muito boa também, não só para mim, mas para Lindomar, sim. O índio Chocó. Sim, exatamente. Foi lá na ilha de São Pedro, em Porto da Exato. Folha, na tribo dos índios Chocós. Então, Lurinha é aquela pessoa que ela está acima dessas questões mais individuais. Se ela tem simpatia pelo índio Chocó, acha que a causa é válida, ela vai lá e defende. Se ela vê em mim um camarada que tem uma origem muito parecida com o pai dela, eu comecei como operário de fábrica, venho de uma origem humilde, ela faz essa leitura também. Então ela quer ajudar. Eu não diria que ela está engajada somente na minha candidatura, mas eu percebo que ela tem um olhar assim especial, como tem para o índio Chocó. Eu já vi ela fazendo uma declaração muito bonita e eu não tenho problema com isso. É uma menina ótima, viu? Desprendida, de uma simplicidade. Você percebe quando a militante força a barra. Ela não força a barra, ela é daquele jeito. Quando ela encontra com as pessoas, muito boa menina. Eu acho até que tinha espaço para Lurian no PT, em qualquer lugar. Agora, a gente precisa entender também que Rogério fez umas construções de alianças, porque precisa de tempo de TV, de ampliar. Agora, é preciso entender, ela é um quadro, é um erro quando alguém diz, Lurian é porque é filha de Lula. Não, isso é você reduzir, é o reducionismo na análise política. Ela nasceu vendo o pai fazer política, ela faz política a vida inteira, ela foi secretária de prefeitura, assumiu cargos importantes na política, como hoje, ela é uma militante de raiz do PT, é um quadro interessantíssimo. Quem não queria ter uma Lurian filiada nos seus quadros? Agora, as arrumações políticas, a necessidade de trazer aliados, a necessidade de ampliar, justifica em parte. Mas eu gostaria muito de ver Lurian no palanque do PT. Gente. Ela vai estar no palanque, mas não como candidata, infelizmente. Professor Dudu, um dos pré-candidatos da chapa majoritária é o Sérgio Gama, sim, filho do ex-prefeito de Aracaju, Gama, aliado de Jackson Barreto, sim, e ele está afiliado ao MDB, sim, o partido causador do golpe, sim, da presidenta Dilma lá em 2015. Hoje, Rogério, se aliar novamente, o PT se aliar novamente ao MDB, é uma falta de coerência com a história? Olha, veja bem, a gente tem conversado muito com o Rogério e ele tem sido muito claro. Estou falando nós, da articulação de esquerda. Muito claro. O que é que a gente pensa das alianças? E ele diz por que fez isso, por que fez aquilo. A gente não é aquele tipo de aliado político que você impõe e a gente aceita. Não, a gente vai lá e questiona. Diz, olha, a gente defende isso, isso e aquilo. Ele, por outro lado, ele define aquilo que eu acabei de dizer. Olha, seria ótimo se a gente tivesse uma chapa puro sangue e ganhasse a eleição. Seria o melhor dos mundos, porque você não teria que estar quebrando cabeça em composição de governo. Era tudo que um político queria, mas você não chega. Então, muitas vezes, é preciso você sacrificar um quadro do partido para conseguir trazer, fazer essa composição. Eu tenho restrição, mas eu disse uma coisa também. Se eu não sou simpático a esse tipo de aliança, como também vale para Valadares Filho, eu não vou fazer cavalo de batalha para atrapalhar o projeto. Porque a gente sabe que Rogério tem chance de vencer a eleição. Eu já disse aqui, disse em outros lugares, eu conheço pouca gente que faz tanta campanha, sempre acreditando que é possível vencer, do que Rogério. Acho que ele só se compara a Jackson, quando o Jackson está com todo o gás. Ele faz campanha o dia inteiro, todo dia, toda hora, e é incrível a determinação dele. Quando eu converso com ele, ele nunca tem dúvida. Ele nunca tem dúvida, ele sempre tem certeza. Então eu disse, olha, não vamos fazer cavalo de batalha com isso, eu tenho restrição, mas eu vou respeitar. Para que você respeite a gente também. Tem restrições
a Jackson e a Valadares Filho, aos dois? Sim, aos dois, claro. Valadares Filho votou votou a favor do impeachment. Sim. E o MDB, que é o partido agora que está na base majoritária, né, na chapa majoritária, melhor dizendo, foi o causador do impeachment. Pois é. E aí também, Luiz Carlos, eu fiz a seguinte análise. Eu tenho restrição, mas eu não posso negar uma coisa. Lula pode voltar a ser presidente, por quê? Porque parte daqueles que votaram em Bolsonaro vão migrar o voto para Lula. Então, essa dicotomia ensina a gente a respeitar um pouco a análise de Rogério. Qual é a dicotomia? Eu sou contra essas alianças de gente que deu o golpe, gente que teve com Bolsonaro, mas ao mesmo tempo, quem votou em Bolsonaro é quem vai migrar o voto para que Lula possa se tornar presidente quando a candidatura se efetivar. Não é simples esse mosaico político. Exatamente, não é simples. Para a cabeça do cidadão, realmente é difícil de entender. Não é. Por exemplo, aquele vídeo de Jackson chamando Valadares Filho de vagabundo, enfim, toda aquela situação, e hoje eles estão juntos ao mesmo lado. E aí, para a sociedade, para o povo, é difícil entender essa situação. Eu recebi, por exemplo, o vídeo, o pessoal me provocando, né? Quando Valadares faz a declaração, por Sergipe, pelo Brasil, sim, eu voto. Quer dizer, aquilo é duro. E eu não tenho nenhum problema de falar isso aqui, não. Eu não vim para aqui para mentir, sim, eu vim aqui para falar. O preço que vai pagar, pouco importa, entende? Mas você não pode deixar de colocar o seguinte, enquanto um votava no golpe, onde é que eu estava? Eu estava em porta de fábrica, eu estava subindo nos ônibus, pedindo nos terminais de Aracaju, para o motorista parar com o panfleto, mobilizando contra o quê? Contra o golpe. Greve para mobilizar, para enfrentar o golpe, contra as reformas. Então não dá para você ser hipócrita. Então, por isso que nós fizemos a crítica clara e aberta. E Rogério disse quais as motivações deles e que ele precisa ganhar o governo para transformar Sergipe e para isso não vai conseguir só com petista. Foi aí que eu me convenci de que Lurian é um quadro importante, interessante, mas que não ia dar para encaixar. Ela seria a vice ou a candidata ao Na Senado? nossa opinião, o vice, o Senado, ou no mínimo uma suplência. No mínimo. Acho que daria um conforto, sim, a gente no palanque. Mas vamos lá, só para a gente poder desmistificar essa situação e partir para um outro tema. O petista raiz, sim, assim como o senhor, perdoou, vai perdoar Valadares Filho por ter votado a favor do impeachment? Eu acho que na política não se perdoa. Na política você pode superar em nome de um projeto maior, mas no caso dele, eu não tenho nenhuma definição. Estou sendo honesto aqui. O nosso agrupamento continua discutindo como é que vai ser o debate do Senado. A gente vai voltar a conversar com o Rogério Carvalho. O que a gente não quer é atrapalhar o Rogério. Isso é um fato. Sim. Nós não queremos disputar Rogério. O debate é interno. O que é que nós vamos fazer lá na frente? Isso vai ser num debate com a Tendência e Rogério Carvalho. Ou seja, o PT e João Daniel. Sim, e João Daniel, certo, que é o presidente do diretor estadual, a quem eu tenho todo o respeito. João é um sujeito... Então, o PT de Sergipe pode não abraçar a pré-candidatura de Valadares Filho, ou seja, a candidatura em campanha, abraçar com corpo e alma, vestir a camisa da campanha de Valadares Filho? Se isso acontecer, eu não diria que é o PT, somente a nossa corrente política, a Tendência. Até aqui... Qual é a corrente mesmo? A articulação de esquerda. A articulação de esquerda dentro do Partido ainda dos Trabalhadores. Não tem qualquer definição, ainda sobre o Senado. Foi essa corrente que vaiou Valadares Filho lá no SIC? É importante você trazer, porque eu não gosto de ser injusto. Sim. O pessoal jogou nas costas do PSOL. Exatamente. Os camaradas... Não foi o PSOL? Não foi só o PSOL. E não foi só militante mais à esquerda. Ali teve um coro de muita gente. É importante deixar claro. Não foi ninguém
de alguma tendência específica. Porque o Valadares Filho específica. disse que foi orquestrado por Henrique Clay. Não foi. Não foi. Tem gente, colega meu, que vaiou. O senhor pode votar em Henrique Clay? Estamos avaliando também a possibilidade. Henrique Clay tem um problema, né? Que ele criou com o Sintese. Ele precisa limpar a área. Porque na chapa que disputou o Sintese, o pessoal disse que ele apoiou outra chapa, ele disse que não. Sim. Então tem muita coisa aí. Então todos têm problema aí. Todos têm problema. Articulação de esquerda. Tem, mas eu vou te dizer uma coisa importante aí. Eu estou falando aqui porque eu escrevi. Eu fiz um texto. Sim. Depois da ida de Lula ao SIC. E eu disse o seguinte: não é justo jogar nas costas dos companheiros do PSOL a vaia. A vaia foi generalizada, foi de muita gente. E também não entendi aquela proteção toda, quando ele foi vaiado, Rogério, João Daniel, Rogério, Gleisi, até Lula depois parece que foi, abraça ele para dizer: você está com a gente. Achei um equívoco. Você não pode pegar alguém que votou no golpe e o golpe redundou numa tragédia nacional e naturalizar. Não, eu acho que tinha que ser vaiado mesmo, acho que tinha, não cabia a mim, como um pré-candidato, tá lá vaiando, nem teve idade mais para isso. Mas achei bacana, aquilo foi ótimo, porque mostra que a militância não tem cabresto, não tem chefe político para dizer, não, até Lula estava lá e a vaia saiu assim mesmo. Todo mundo respeita Lula, mas não era ele que ia impedir. Todo mundo respeita Rogério, João Daniel, Gleisi, Márcio Macedo, mas a vaia saiu. É preciso separar as coisas. Ali mostrou, eu fiquei feliz, que aquilo mostrou uma autonomia da nossa base militante. Agora, do mesmo jeito, achei que Valadares foi corajoso. Eu acho que ele enfrentou de uma maneira interessante. Ele não recuou e ele precisava passar por aquele teste. Ele fez uma autocrítica e só tem uma saída para ele. A saída dele é continuar fazendo o que ele fez ali. Sei que eu errei, quero me reconectar com a esquerda. Bom, se ele vai conseguir convencer, isso é um outro debate. Mas eu acho que ele foi corajoso, acho que ele fez certo. Quem não fez certo foi quem foi lá abraçar. Porque ali é um prêmio a quem votou no golpe. Se naturalizar, amanhã um outro vai e faz a mesma coisa. O PT é bonzinho. Eu posso enganar, eu posso me aproveitar do PT e depois eu posso fazer o que eu quiser. E isso é educação política do partido. Por isso que eu fiquei feliz com as vaias. Sim. Tá bom? Isso não é nada de pessoal, não. Eu estou fazendo análise política. Porque eu vibrei quando eu disse, poxa, a nossa militância não tem cabresto. Está voltando, vibrante, claro, como era no começo. Perfeito, professor. Como é que vai ser o professor Dudu na Assembleia Legislativa? Vai ser contundente? Vai ser realmente... Acho que o café já está frio, viu, professor? É verdade. Já está frio, o senhor demorou, o senhor se estendeu na resposta. Não ia perder o papo. E eu me estendi também na pergunta. E aí o papo foi tão bom que o café esfriou. A entrevista é quente, o que importa. Programa consolidado, que todo governador quer sentar, imagine eu. Vou tomar café? Exato. Ô, professor, como é que vai ser o senhor na Assembleia lá chegando? Vai ser realmente um deputado que não vai ter cabresto, que não vai realmente ser subserviente, né, a caprichos de quem quer que seja. Sim. Vai realmente votar com a sua consciência e, claro, dentro ali do que a corrente de esquerda do PT, né, tem como direcionamento, é isso? É isso, e eu tenho um bom exemplo, eu tenho um bom parâmetro. Ana Lúcia é um parâmetro. Ela era aquela figura que todo mundo conhece, e eu acompanhei muito a Ana Lúcia. Para quem não sabe, no início do governo, do primeiro mandato, eu fui assessor dela. Já fui assessor de Ana Lúcia. E eu vivi de perto com ela. Então, se eu conseguir fazer um mandato próximo do que ela foi, não tenho intenção de superar. Já vai estar de bom tamanho, porque ela era exatamente isso. O compromisso dela era com a classe trabalhadora. Fosse bom para a classe trabalhadora, estava ótimo. Se não fosse, ela fazia o debate com o governo. Então o professor Dudu vai ter o mesmo perfil de Ana Lúcia. Sim, é isso mesmo. Olha,
eu tenho muito, quero até falar olhando para a Câmara, eu tenho muito respeito. Para aquela lei, professor? As entidades que estão me apoiando. Tem organização política aqui em Sergipe que não é conhecida do público, mas tem uma capacidade de articulação política com a classe trabalhadora fenomenal, que é a Consulta Popular. A Consulta Popular tem tentáculos no Movimento Sem Teto, no Movimento Camponês, tá? Na juventude universitária, secundarista, mas não só, como Levante Popular da Juventude, o campesinato através do MCP, do MPA, e eu converso muito com eles. Sabe qual é o recado que eles me dão? Nós vamos apoiar você, mas não é para ter um deputado, quando a polícia ocupar lá as barracas do sem teto, batendo no povo, você fazer emoção, não, solidariedade, dar discurso bonito. A gente que você esteja lá. A gente não quer um deputado com o telefone desligado, não, dizendo, olha, o domingo é da família. A gente quer uma ferramenta da classe trabalhadora, que você entenda isso, eu entendo perfeitamente. Então, quem está, o pessoal do MST, a mesma coisa. Eu chego no acampamento, no assentamento, olha, companheiro, lembre como é que é João Daniel, lembre como é que é a companheira Ana Lúcia. A gente não quer discurso bonito, não. A gente quer aqui, ó, apoiando na luta, defendendo a gente, abrindo porta, dialogando com a estrutura de poder que tem preconceito contra a gente. O Sintese, acima de tudo, a minha escola, né? A Central Única dos Trabalhadores, que tem 102 sindicatos, parte declarar apoio à pré-candidatura. Então, essa pergunta é exatamente isso. Eu serei um instrumento, a máquina, essa estrutura de poder que tem aí, que nós vamos tentar romper, né? Sair dessa mesmice, entendendo, inclusive, que eu não sou bobo, o parlamento é um espaço burguês, não foi criado pela classe trabalhadora, é criado pela burguesia, com as regras deles, e transitar lá dentro não é fácil. Então eu sei exatamente o que eu vou fazer ali. Não tenho nenhum problema em dizer, serei um representante da classe trabalhadora. Ah, não, você como deputado tem que pensar em todo mundo. Quem quiser, pense em todo mundo. Eu vou pensar na classe trabalhadora. O meu mandato tem um perfil de esquerda e não tenho nenhuma pretensão de agradar classe dominante, os empresários, porque lá está cheio de gente para fazer isso. Meu compromisso é com a classe trabalhadora. O senhor acha que na Assembleia Legislativa tem um monte de gente lá a favor, a serviço dos empresários? Tem uma penca. Penca é algo que tem muita coisa, né? Como é uma penca é o quê? Muita gente junta, né? Uma penca de gente, uma penca de deputado a serviço dos empresários. Exato, não é por acaso que vota contra a gente, né? Não é à toa. Daqui a pouco eu vou perguntar ao senhor, e aí eu fiz uma pergunta aqui a alguns deputados, uns tutubiaram assim, pré-candidatos, melhor dizendo, a deputado estadual, a respeito de alguns projetos, de algumas discussões na Assembleia, se lá estivesse, como o senhor votaria? Certo. Daqui a pouco eu vou perguntar, mas agora tem Ana Mendonça, ela tem a previsão do tempo para amanhã, né? Previsão do tempo para amanhã, terça-feira, dia 2 de agosto. Ana, boa noite. Boa noite, Foca. Boa noite, pessoal de casa. Trago agora a previsão do tempo para esta terça-feira. Em Itabaiana, sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. A temperatura mínima é de 18 graus e máxima de 28. Em Malhador, sol com algumas nuvens durante o dia e à noite o céu fica com muitas nuvens, mas também não chove. A temperatura mínima é de 17 graus e máxima de 28. Em Lagarto, sol com algumas nuvens durante o dia, à noite o céu fica com muitas nuvens, mas não chove. A temperatura mínima é de 18 graus e máxima de 29. Já em Estância, sol com algumas nuvens durante o dia, mas chove rápido durante a noite e durante o dia. A temperatura mínima é de 22 graus e máxima de 28. Até amanhã com mais uma previsão do tempo. Devolvo para você, Foca. Ok, Ana Mendonça, obrigado pelas informações. Previsão do tempo é importante, né? Muito bom. Para a gente poder se programar,
Se vai sair, se não vai, como é. Quem está na pré-campanha também dá uma olhada na previsão do tempo. Eu olho. Olha, tal região, se eu for para Glória, se eu for para o Baixo São Francisco, Centro-Sul, tem que dar uma olhada, né? Eu olho. E as condições da estrada, viu? Ah, sim. Esse trecho aqui de Maruim até chegando próximo ali à duplicação de novo. Meu Deus do céu. Está uma tragédia. É horrível. Olha, eu vou para um rápido intervalo comercial, volta em 1 minuto. Na volta, a gente vem com a parte final dessa entrevista com o professor Dudu. Só lembrando, hein? Deixe o seu questionamento, a sua pergunta aqui nos comentários. Importante a sua participação. Daqui a pouco eu quero saber do professor Dudu sobre os votos, né? Se lá estivesse, como votaria em alguns projetos na Assembleia. Rápido intervalo, em 1 minuto a gente está de volta. Muito bem, retornamos. Antes da gente continuar a entrevista com o professor Dudu, a gente vai deixar aqui as informações a respeito, infelizmente, de uma partida. A gente vai trazer agora informações da partida da dona Valdelice Lima Góes. Valdelice Lima Góes, a mãe da secretária de Indústria, Comércio e Turismo, a Sônia Carvalho, conhecida como Sônia Confecção. Inclusive, a dona Valdelice, o marco para a educação aqui de Itabaiana, era uma das figuras muito respeitada e histórica aqui de Itabaiana, que nos deixa, a gente deixa aqui todo o nosso sentimento, nossas condolências aos familiares e amigos da dona Valdelice, principalmente a nossa amiga Sônia Carvalho, Sônia Confecções, que realmente perde a mãezinha. A gente segue agora a entrevista aqui com o professor Dudu, pré-candidato a deputado estadual pelo PT. Professor, a respeito, né, do seu trabalho na Assembleia. Aí mais tarde. Aí, ok. O seu trabalho na Assembleia, né, o senhor já falou como é que o senhor quer direcionar próximo ano. Mas, aqui, esse ano, vamos colocar a situação agora para o presente ou até mesmo para o passado. Por exemplo, o recolhimento dos 14% dos aposentados e pensionistas no tempo pandêmico que o governador fez, para realmente tirar dos aposentados, né, essa porcentagem, segundo ele, para equilibrar as contas, né, do Estado e até mesmo para poder pagar o restante do salário. O senhor votaria favorável? Não, obviamente que não. Não tem acordo. Mesmo que o governo fosse do PT, não votaria. Inclusive, vou defender a devolução do que tirou. Porque nós conseguimos, quando eu digo nós, o Sintese conseguiu provar que não havia a menor necessidade de taxar os 14%. Sim. Provamos. E aí, Belivaldo, para fazer uma média, ele resolveu não mais descontar. A nossa luta vai ser para devolver aquele período que ele descontou. Devolver. Sim. É por aí. Perfeito. Vamos agora interromper nas redes sociais, aqui no YouTube, no Facebook. A gente agradece a você pelo carinho sempre da amizade. Você que não é assinante, é só você colocar a câmera do seu celular nesse QR Code e para o nosso... Cadê o QR Code? Tem QR Code? Não? Aí sim, muito bem. Você coloca a câmera nesse QR Code e você vai para o nosso site, itnettelecom.com.br, e você acessa e fica por dentro dos pacotes que vai caber no seu bolso. Só lembrando que você aqui de Itabaiana e qualquer outra das 8 cidades que tem a sede da Itnet Telecom, é só você dar uma passadinha na sede aí do seu respectivo município e procurar, claro, os planos de TV e internet de alta velocidade. Aqui em Itabaiana, na Avenida Ivo de Carvalho, próximo aos Correios, procura minha amiga Daiane. Lá em Glória, procura Sabrina. E em Dores, Santa Rosa de Lima, Cumbe, Feira Nova, Riachuelo, enfim, vários municípios, você também encontra a Itnet Telecom. Professor, a respeito desse projeto, esse projeto de aumento do salário do servidor, que o governo do estado colocou na Assembleia, 5% para todos os profissionais, e aí os profissionais de segurança pública mais 2%, ou seja, 7%, eles estavam pedindo 20%. O senhor votaria favorável?
Olha, veja bem, toda a categoria organizada, ela tem uma posição política. Qual seria o papel mais coerente do deputado numa situação dessa? Reunir a categoria. Bom, é para votar a favor ou votar contra? Ela quem vai dizer. Porque o parlamentar, ele não pode achar que sabe o que é que a categoria quer. Ele não pode pensar pelos outros. É um equívoco terrível. Então você reúne e eles vão chamar a assembleia e dizer, olha, vote. Às vezes acontece também o seguinte, vou dar um exemplo aqui. Uma categoria tem direito a reposição de 15. Aí o governo oferece 8. Então você vai lá e reprova. Mas às vezes o sindicato pensa o quê? Não, você vai votar a favor, estou dando um exemplo de casos que já aconteceram. Você vota nos 8 e vai continuar lutando para completar. Porque a luta não acaba. Você bota o dinheiro no bolso e continua lutando. Então tem município aí que está discutindo piso salarial, uma parte da categoria, eu só quero todo no bolso. E aí o sindicato pergunta, antes de encaminhar a proposta, né, para o prefeito, dizer se aceita ou não, para ir à Câmara. Aí pergunta o seguinte, vocês só querem todo, tudo bem. Aí bota para votar. Só que uma parte coloca o seguinte, não, eu já estou sem grana, já estou com o salário achatado, paga logo essa parte e parcela o resto. Então é muito prudente ouvir, não achar que você sabe o que é melhor para o outro. Quem sabe o que é melhor para o outro é o outro. Então, por aí. Vamos falar de conta agora, porque proporcional é conta, né, professor? Sim. PCdoB, PT e PV, sim, a federação. O senhor acha que nessa federação, nas contas do senhor, sim, deve fazer quantos deputados estaduais? 4. 4 se os candidatos que eu tenho feito análise tiver um bom desempenho. Porque eleição é sempre algo imprevisível. Tem candidato Você está sendo otimista ou não? Alguns dizem pessimista. Não, eu acho que 4, né, seria otimista. Eu acho que ninguém diria que é pessimista, porque ninguém, né, diz que vai fazer 5, né? Não. Que pode fazer 5. Eu estou colocando 3 e 1 na sobra. Sim. Aí faz 4. Essa sobra depende também da sobra das outras coligações. Sim. Então, eu estou falando... Partido que não vai atingir o quociente eleitoral, disputa na sobra. Exato. Então, é isso que eu estou falando. 3, mas com possibilidade de fazer 4. Provavelmente 2 do PT e 1 do PV? Aí eu não sei a força de cada um, viu? Eu não sei. Eu sei que são candidatos competitivos. O que para mim está mais confortável é que não tem nenhum superstar. Não tem nenhum Lula na chapa, sabe? Que vai explodir de voto. A dobradinha do senhor é com o João Daniel. João Daniel. Agora veja, olha, essa questão da dobradinha, ela acontece o seguinte, eu não vou, João Daniel tem dobradinha com outros estaduais. Sim. Porque tem lugar que não adianta, você não vai forçar a barra. Eu cheguei numa região que tem um grupo que quer votar em Eliane e vota em mim. Eu não vou chegar lá e dizer, olha, não vota. A diferença é que eu não sou traidor, eu não sou mau caráter. Eu já conversei com o João e se essa dobrada com Eliane acontecer, e é possível que aconteça em outros espaços, eu vou comunicar a ele, João, ali não adianta que você não vai entrar e eu não vou deixar de ter o voto. Então, a dobradinha eu acho difícil, né? Uma dobradinha hoje a nível do Estado. As dobradinhas são mais fixadas em regiões. Exato. Região do Agreste, região, né, do Sertão, região do Baixo São Francisco, Centro-Sul, Vale Contiguiba. Tem segmentos da sociedade civil organizada que mesmo que João diga que eu sou o candidato dele, não vai decolar. Pela natureza do lugar, pelo histórico, e a gente tem que entender isso. Vai ter espaço que eu não vou conseguir, muito embora eu tenha me esforçado para que... eu quero ver ele novo lá. Não vai dar para emplacar. Então, as pessoas estão dizendo que vão votar com a Eliane e gostariam de fazer a dobradinha. O que eu não vou fazer é nada escondido. João, ali vai ser com a Eliane
Você não consegue penetrar ali. Como o João vai me dizer, ali você não entra, vou fazer dobradinha com outro. Sim. Entende? Perfeito. Professor, o recado que o senhor deixa, o recado final para o povo sergipano, claro que não pode pedir voto, mas se apresentando e mostrando, né, o seu discurso de luta, né, de representar verdadeiramente a classe trabalhadora. Para aquela câmera ali, grandona, aquele bichão lá, pois não. Eu quero dizer o seguinte, quem votar no professor Dudu, quando essa pré-candidatura se efetivar, a partir do dia 16, não vai se arrepender. Eu tenho um perfil muito caracterizado, as pessoas me conhecem, a própria imprensa me conhece. Quem me conheceu em Aracaju, na CUT, quando eu iniciei, bem mais novo, se mediu o discurso, não mudou. Tem um conteúdo muito classista. Então, eu não sou de fazer média, eu não sou de prometer aquilo que eu não posso fazer. Agora, tem muita coisa para fazer. Não é verdade, por exemplo, que a responsabilidade de amenizar a questão da fome do povo seja só do governo federal. Não é verdade? Sim. Tem tanta alternativa aí, dialogando com a agricultura familiar, por exemplo, que é tarefa dos governos do Estado. Não é verdade que gerar emprego seja uma tarefa somente do governo federal. É dos estados também. A questão é que opção esse governo vai fazer. Por exemplo, se o governo faz a opção pelo agronegócio, já sabe que não vai ter grana para a agricultura camponesa, a agricultura familiar. Não é? Se só vai ter grana para os grandes empreendimentos, não vai ter grana para o microempreendedor. Então lá eu vou estar do lado daqueles que precisam do amparo do Estado, sem fazer média. Vai ter um deputado que não faz média. Ele está lá. E outra coisa, um deputado que não entra já pensando na reeleição. Isso atrapalha muito. Você entra, começa a fazer média, já começa a pensar na outra, e depois você se perde. Então, eu estou sendo candidato para esse mandato. Se perde no propósito, né, professor? Sim. Se perde naquela função. Sim. Que você quer desempenhar, de certa forma, internamente, na articulação. Ninguém está votando em mim para 8 anos. Está votando para 4 anos. Sem dúvida. A tendência está me apoiando para 4 anos. Se depois vai ter reeleição, isso é uma outra coisa. Isso ajuda muito. Isso ajuda muito. Então, o professor Dudu é exatamente isso. Um sindicalista autêntico, um petista de raiz. Meu único partido, o Partido dos Trabalhadores, do qual eu fui fundador. Autêntico é, com certeza, o sobrenome do professor Dudu, viu? Não tem papas na língua, diz o que acha, o que pensa, doa quem doer. Professor Dudu, obrigado pela presença de sempre, viu? Eu que agradeço pelo espaço, Luiz Carlos Foca. Boa sorte na caminhada aí. Vou precisar ver, viu? Boa sorte. Um abraço a você e amanhã a gente vai estar recebendo aqui nos estúdios da TV Itnet Dr. Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor, Hospital do Câncer de Barretos, que também está construindo uma subsede, aliás, uma sede também, em Lagarto, uma estrutura fenomenal, e amanhã ele vai falar sobre, né, esse grande desafio, essa missão, né, de poder combater o câncer. E também, viu, aqui nos estúdios a gente vai estar recebendo o Dr. Eduardo Amorim ao lado do Dr. Henrique Prata. Amanhã às 7 horas, não perca, e lembre-se, vamos alimentar nossa fé, para que os nossos males, os nossos medos morram de fome.